Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos trazer aqui o pensamento de um sofista chamado Gorgias de Leontinos. Gorgias tem 3 teses principais. Vamos explicar as 3 teses a partir de 2 materiais. O primeiro material, que apareceu aqui no começo do vídeo, é um quadro esquemático com as 3 teses, as áreas filosóficas que correspondem e os significados correspondentes. Vamos partir então para o diagrama e a partir do diagrama começar a explicitar essas 3 teses e seus significados. Então o foco de nossa aula está aqui nesse diagrama. Ele tem algumas cores e cada cor representa um bloco de ideias. Vejamos aqui na primeira cor, essa cor roxa, Gorgias de Leontinos. Gorgias era um sofista e orador grego. Ele nasceu em 485 e morreu em 380 a.C. Era um especialista em retórica. Essa era a especialidade de quase todos os sofistas: a retórica, a oratória, a boa expressão política no debate público na ágora. A função dos sofistas estava, como diz aqui ainda, na cor roxa, a linguagem, como poder persuasivo. Gorgias, principalmente, mais do que os outros, acreditava que a linguagem tinha um poder encantatório. Ela podia funcionar no sentido da persuasão, não propriamente da busca daquilo que é verdadeiro, como dizia Platão, mas na busca de persuadir o seu oponente dentro de um debate público, político. Então vejamos quais são as teses de Gorgias. São 3 teses centrais, está aqui na cor azul, a próxima cor, e fala sobre o não ser. Seriam as teses sobre o não ser. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar aqui do ser de Parmênides. O ser de Parmênides, ao contrário do ser de Heráclito, o ser de Parmênides é um ser imutável, que não pode mudar. Ou seja, o que é o ser? É a essência, é o fundamento, é aquilo que justifica uma frase, uma proposição, uma narrativa, é aquilo que dá sentido. Isso é o ser. Esse ser é a verdade que está naquela frase. E isso para Parmênides não muda. O que Gorgias vai justamente criticar é essa noção. E nesse sentido, Gorgias, e aí lembremos então que Gorgias se aproxima um pouco de Heráclito, embora não seja como Heráclito, porque o foco aqui não é mais a natureza, como nos pré-socráticos, mas agora o foco dos sofistas é o debate público. A tese 1 vai dizer que nada existe. Entenda-se aqui que Gorgias não está dizendo que as coisas na frente dele não existem. É claro que Gorgias sabe que as coisas existem, principalmente as coisas materiais. O que Gorgias está falando é que não existe nas coisas um fundamento último, um fundamento eterno, uma essência, já que todas as coisas, aquilo que a gente observa na natureza, na realidade, é que as coisas mudam, as coisas se transformam, se destroem, ou elas nascem e morrem. Então ele vai dizer, a natureza ela é completamente mutável, ela muda o tempo todo, os nossos sentidos nos enganam. Então, nesse sentido, não existe uma essência, por isso que ele vai dizer que nada existe. Notem que, a partir dessa proposição, Gorgias está falando da metafísica, ou seja, aquilo que fala de uma realidade última objetiva, que é a área da metafísica. Bem, a tese 2 de Gorgias contradiz um pouco sua primeira tese. Ele vai dizer o seguinte, bom, digamos que algo exista, mas se existe não pode ser conhecido. Nesse sentido, novamente, Gorgias não está dizendo que não se pode conhecer os objetos das ciências, como por exemplo o objeto da filosofia. Ele está dizendo que a essência, o fundamento, o que dá sentido às coisas, aquilo que está por último, não pode ser conhecido. Note então agora que ele não está mais falando de metafísica, ele está falando de epistemologia, ou seja, teoria do conhecimento. O significado é justamente esse, o conhecimento é subjetivo e falho. Gorgias vai dizer, não existe um conhecimento último. Todo conhecimento ele é falho, porque parte de humanos. Por isso é subjetivo, por isso ele é individual. E a tese 3, Gorgias vai dizer, bom, digamos que algo exista, digamos que possa ser conhecido, mas se fosse conhecido não poderia ser comunicado. Agora ele está falando de linguagem, estamos aqui no finalzinho da cor azul.
a essência não pode ser comunicada. Gorgias está nesse sentido dizendo, existem essências, elas até podem ser conhecidas, podem ser filosofadas, mas elas não podem ser comunicadas, ou seja, elas não podem ser transmitidas. Por quê? É onde está aí a questão do significado. A linguagem é imprecisa e limitada. A nossa linguagem, a partir de seres humanos são finitos, são falhos, são ambíguos. Muitas vezes a linguagem, muitas vezes ela é contraditória, então não pode ser conhecida. Note que Gorgias, nessas suas 3 proposições, ele falou de metafísica, epistemologia e filosofia da linguagem. Ele falou isso há cerca de 26 séculos atrás. Porém, essas são as áreas que explicam todo o conhecimento da história da humanidade. Vejamos, a tese 1, que é a tese metafísica, se remete mais à Idade Antiga e à Idade Média, sendo que na Idade Média, esse fundamento da realidade seria Deus. A tese 2, que fala de epistemologia, está nos falando daquele período de René Descartes, de John Locke, do Iluminismo, da Revolução Científica, ou seja, está falando da modernidade, que focalizou a questão do conhecimento. Por isso, a epistemologia. E a tese 3 fala sobre filosofia da linguagem. Linguagem é o grande foco do pensamento humano, a questão da interpretação, a questão das diversas narrativas, o eu e o outro, entender o outro a partir da linguagem. Ou seja, ele está falando do século XIX, do século XX e agora do XXI. Notem então como essas 3 frases de Gorgias elas nos falam sobre todos os períodos da história da humanidade. Bem, como podemos aí na última cor, aplicações em sala de aula. Podem ser feitas provocações, ou seja, indagações, inquietações filosóficas. E aí eu vou deixar aqui as perguntas, quem está escutando tente resolver essas questões por si mesmo. A primeira seria, você já tentou explicar um sentimento e foi mal compreendido? Ou seja, a questão da linguagem. Você tem um sentimento, mas ele pode ser comunicado? A segunda pergunta, tudo pode ser conhecido? Nós podemos conhecer muitas coisas. Podemos conhecer os objetos da ciência. A biologia conhece o objeto biológico, a química conhece o objeto químico. Mas quando a gente fala de sentido último, de significado último, ou quando a gente fala no próprio sentido da palavra sentido, uma questão de metalinguagem, isso pode ser conhecido? E uma terceira pergunta, há uma verdade além das aparências? Porque é o que Gorgias se perguntou. Tudo é aparência, tudo muda. Mas por detrás dessa mudança, tem alguma coisa que permanece? Veja que, ainda seguindo essa última cor aqui, o outro ponto, conexões com o presente. Veja que esse pensamento de Gorgias, ele faz alusão aos nossos tempos. Ele não é só um pensamento muito antigo, mas ele é um pensamento que também faz alusão com os nossos tempos. Quais seriam essas conexões com o presente? São 3. Veja que o pensamento de Gorgias diz respeito ao que hoje nós tratamos como linguagem e fake news. Hoje o grande problema de encontrar por que as fake news ocorrem, como conhecer quando uma fake news aparece, como comunicar que algo é fake news e não é verdade. Isso diz respeito também às comunicações interpessoais. Eu gosto muito de usar o exemplo da atividade psicoterapêutica. Uma pessoa muitas vezes passa muitos anos fazendo psicoterapia. E isso não é um erro, não é uma falha do psicólogo, mas é porque a própria atividade da análise psicológica envolve isso, uma maturação das ideias que nunca se esgota. Talvez, e aí eu coloco um talvez, porque Gorgias tem a razão. Se o objeto puder ser conhecido, no caso aqui o objeto psicológico, talvez ele não possa ser comunicado. Talvez o paciente não consiga comunicar totalmente aquilo que está na sua essência, na sua alma, na sua psique. E por último, Gorgias nos fala dos limites do conhecimento. Gorgias vai mostrar o tempo todo. Existem limites na realidade objetiva e de como ela pode ser conhecida, assim como, fundamentalmente, existem limites em como nós podemos expressar essa comunidade, essa realidade. Talvez por isso tenhamos tantas ciências tentando explicar um mesmo objeto, que é a realidade. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Se você gostou, eu peço que dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos ficando por aqui. Bons estudos para todos!